Queridos irmãos e irmãs, cantem uma nova canção a Deus, o Senhor. Cantem ao Senhor todos os povos da terra. Cantem ao Senhor e o louvem. Anunciem todos os dias que Ele nos salvou. Falem da sua glória às nações. Contem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele tem feito. Palavras do Salmo, da poesia, o Salmo 96, do versículo 1 até o versículo 3. Bem-vindo e bem-vinda ao culto sagrado, ao culto de Deus. Vida de culto, meu irmão e minha irmã, não é só hoje, não é só dentro do templo. Vida de culto é dentro do tempo que Deus nos dá. É vida de testemunho e de anúncio da palavra da vida. Vamos anunciar, vamos cantar, falar desse poder, dessa palavra. Vamos falar desse Deus que é também o nosso Senhor, porque nosso Salvador. Vamos cantar Manso e Bondoso, um hino bem conhecido, normalmente do inário da Igreja Batista, uma igreja cristã. Vamos também contemplar ele no nosso culto de Deus de hoje. Chama, ó pecador.
Quando a gente se reúne para celebrar o culto de Deus, invocamos a presença do nome do Deus triuno, lembrando do nosso batismo. Faz junto comigo o sinal da cruz, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente é pecador, a gente sabe disso, e a gente sempre de novo é lembrado e se faz lembrar. Vamos confessar os nossos pecados. Vem comigo, vamos falar e orar juntos. Lembrando que Deus convida a gente se aproximar do seu trono com toda a confiança, confessando os nossos pecados, a nossa culpa, também aquilo que a gente ignora, mas igualmente os pecados que a gente conhece e que a gente sente aqui no coração. A gente procura a ajuda de Deus enquanto a gente pode achá-lo. Oramos ao Senhor, o nome dele é esse, enquanto ele está perto. Vamos orar. Como pessoas perversas, queremos mudar a nossa maneira de viver e abandonar os nossos maus pensamentos. Voltamos para o Senhor, o nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Do arrependimento se ensina. Os que pecaram depois do batismo recebem perdão a qualquer tempo em que cheguem ao arrependimento, não lhes devendo a igreja negar a absolvição. Por isso eu digo para vocês, irmão e irmã, após ter confessado seu pecado, recebe a absolvição, que eu, como ministro da palavra, chamado e ordenado, posso oferecer a você como vinda do próprio Deus, sem duvidar, de jeito nenhum, mas crendo sim firmemente que por ela os seus pecados estão perdoados perante Deus no céu. Te digo isso em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar a oração do dia. Segue aí com a gente as palavras, o pensamento do teu coração. Todo poderoso e gracioso Deus, que o Senhor derrame o teu Espírito Santo sobre o teu povo fiel. Que o Senhor nos mantenha firmes em tua graça e verdade. Protege-nos, salva nas horas de tentação, nos defende contra todos os inimigos e concede à tua igreja a tua paz salvadora por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Queridos e queridas, o Evangelho do dia de hoje é um Evangelho bem especial. A gente vai ler em Lucas. O que o Lucas, o nosso médico, nosso historiador, o que ele tem para nos contar? Que o Espírito Santo também nos volte sempre a nos converter e a nos perdoar. Vamos ler então Lucas 24, do versículo 36 até o versículo 49. O Evangelho do dia, Lucas 24, 36 a 49. Eu chamo a Letícia no dia de hoje para fazer a leitura do Evangelho. Lucas, capítulo 24, versículos 36 a 49, onde lemos: Enquanto estavam contando isto, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo, e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: Por que vocês estão assustados?
Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado que ele pegou e comeu diante deles. Depois disse: enquanto eu ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, no livro dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando com Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. E eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém até que o poder de cima venha sobre vocês. Até aqui a leitura. Obrigado, Letícia. É isso. Então essa foi a leitura do Evangelho de hoje. A nossa reflexão, então eu escolhi para a gente falar hoje sobre uma carta, né? A epístola do dia. Eu escolhi, a gente vai falar sobre a primeira carta do João, o capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6. É bem curtinha e é muito importante. 1 João, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6. Está escrito assim: vejam como é grande o amor do Pai por nós. Seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus, e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados, que Ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Até aqui a carta, a epístola, a primeira do João. É importante a gente lembrar, né? Todos os seres humanos, após o afastamento de Deus, o primeiro, todos são pecadores e todos pecam. O que o João está falando então? Aquele que é unido com Cristo através da fé, né? Através do Espírito Santo, essa pessoa, então ela pode de vez em quando não pecar, né? Acontece dela não pecar de vez em quando porque ela faz boas ações, né? Aquilo que a gente faz, a gente come, a gente, né, bebe, toma um chimarrão, um chá, um café, ajuda o vizinho, limpa a casa, ajeita o cabelo. Tudo isso não é pecado, certo? Então aquilo que é ligado ao Espírito, ligado a Deus, então essa pessoa pode não pecar. É isso que o João está falando. Mas é um pouquinho mais a fundo que a gente vai falar também na nossa reflexão de hoje. Antes da gente falar sobre fé e sobre reflexão, vamos falar sobre confiança. Com o hino, cantar o hino Confia em Deus. É um hino do nosso professor, na nossa formação, o professor Clóvis Guilherme, também é um amigo. Vamos cantar esse hino tão bonito, tão belo. Confiem em Deus.
Quem só no Senhor põe a sua fé e vive servindo em amor, mesmo que em muitos momentos terá problemas que causam a dor. É nestes momentos que a sua fé dará provas de existir, pois soluções o Senhor mostrará que ainda existem aqui. Confiem em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confiem em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Em muitos momentos nós vamos ter a ideia de que tudo é mal. Muitos amigos já não mais serão fiéis companheiros aqui. E nesses momentos de vida assim podemos nos desesperar, mas numa coisa podemos ter fé, que Deus não irá nos deixar. Confiem em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confiem em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. E sempre as crianças contai de Deus, a fim de crescerem fiéis, nunca temendo a verdade falai, que Deus ama todos igual. E quando partimos do mundo aqui, felizes podemos estar. Muitos irmãos vamos reencontrar e a Deus louvaremos sem fim. Confiem em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confiem em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Querida comunidade de fé, a paz de Jesus, o amor do Pai e a ajuda do Espírito, o auxílio do Espírito, esteja com você. Amém. A aparente incredulidade dos discípulos e discípulas, e na pessoa de Tomé, não é colocado por acaso nas Escrituras e no Evangelho. É porque Deus, Ele conhece o humano, as pessoas, nós. E Ele sabe que o nosso coração reluta
em crer sem ver. Exemplos: nosso carro novo chegou, e qual que é a nossa primeira reação? Vamos lá para fora para ver então. Achei a casa ideal para a gente morar. E a nossa primeira reação é: então vamos ver, vamos lá ver. Por que a gente tem tanta dificuldade em crer sem ver? A resposta, na verdade, é simples. Porque nós não confiamos. E nós temos motivos de sobra para não confiar. Pensem um pouquinho em algumas coisas e momentos da vida de vocês. Vejam quantas vezes vocês foram frustrados e frustradas na confiança que depositaram em pessoas, em determinada pessoa ou em instituições. Pode deixar que eu faço, e a pessoa não faz o que havia tratado. Segunda-feira, com certeza o seu armário vai chegar. Aí você acorda cedo na segunda-feira, aguarda, almoça e qualquer barulhinho no portão vai lá fora ver, e não é um armário. Começa a escurecer e nada do armário não chegou, não veio. Eu vou junto com você, pode botar a fé, e não vai, e dá para trás. Quem nunca, né? Quem nunca? Às vezes até sem querer, né? A pessoa se enganou, se perdeu, se esqueceu de alguma coisa. Mas o fato é que as pessoas por vezes não cumprem o que dizem. Ou pode acontecer ainda algo pior: a pessoa trair a confiança que foi depositada nela. Jamais pensei que você ia fazer isso comigo. Jamais pensei que isso ia acontecer. Uma coisa dessa ia acontecer na nossa família. Eu me sinto apunhalado pelas costas. Como é que pode acontecer isso na igreja? Por isso nós desconfiamos. Por isso é difícil crer sem ver. E nós repetimos esse mesmo padrão de comportamento em relação a Deus. A verdade é que a gente não consegue compreender que com Deus a coisa é diferente. Deus não trai a nossa confiança, Deus é fiel, é o que diz a Bíblia. Eu posso citar alguns versículos para vocês aqui. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, por exemplo, capítulo 1, versículo 9, ele fala isso, né? Ou no Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Por isso, meus irmãos em Deus, meus irmãos e irmãs, em Deus nós podemos confiar. Em Deus nós podemos confiar sem ver. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Ele não se comporta da mesma forma que a gente se comporta. Apesar da gente ter aquela frase conhecida, né? Eu só acredito vendo. Com Deus é diferente. Deus é constante. Deus não deixa de cumprir aquilo que Ele prometeu. Como bem diz o salmista, e eu quero que você também leia comigo, lembre comigo, né, do versículo: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É um salmo bem conhecido, né? O Salmo 37, versículo 5. A verdade é que a igreja de Jesus Cristo também sabe que os seus fiéis são como seus discípulos e discípulas. Tem dificuldade em crer sem ver. Por isso, a igreja também cria tantos símbolos, coisas, objetos para a gente ver, para crer, para nos
ajudar a crer. A cruz, a mesa do altar, as velas, esse pequeno crucifixo, uma obra de arte, né? Um quadro pintado, os paramentos também, os vitrais, né? Quando tem as flores. O próprio Jesus deixou para a gente alguns sinais visíveis, né? Ele deixou o batismo com a água, né? Para a gente pegar e ver a Santa Ceia, né? Com o pão e com o fruto da videira, com o vinho. Jesus também nos ajuda na nossa, para a gente ter a visão para a nossa crença, né? Marca a nossa fé. Um exemplo que a gente poderia usar também é a oração. Jesus recomenda para que a gente vá para o nosso quarto em silêncio, se ajoelhe lá, não é? E ore a Deus. Isto basta. Mas tem pessoas que, e alguns de nós inclusive, que precisam, por exemplo, acender uma vela e orar naquele espaço ali que ela preparou para a oração dela. Precisa disso? Não, não precisa. Mas alguns se sentem mais seguros dessa maneira, né? Se sentem mais próximos de Deus assim. Marca mais para ela aquele momento, ela orar dessa maneira. Por quê? Por causa da nossa fraqueza de fé. Precisa ver um símbolo, ela precisa ver, né? Por isso Jesus fala sobre nós sermos fracos na fé. Se vocês tivessem a fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: saia daqui e vá para lá, e ele iria. Ou então, se a fé de vocês, que vocês têm, fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a essa figueira brava: arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar, e ela obedeceria. Todos esses símbolos visuais que a gente tem, inclusive aqui, né, os paramentos, o altar, são como bengalas que ajudam a gente no nosso caminhar, na nossa estrada, né, nesse caminho de fé, para a nossa fé. A gente precisa disso por causa da nossa fraqueza de fé. E por fim, a gente pode perguntar também, isso é importante: tem algo errado nisso? Em usar esses símbolos, essas bengalas? Não, não tem nada de errado em usar os símbolos, inclusive dados alguns, né, por Jesus, ou a própria história da igreja. Não faz mal nenhum, né? Porque eu sou um ser humano pecador e fraco na fé e preciso de alguns símbolos, eu preciso dessas coisas também para crer. Deus, em sua misericórdia, isso é mais importante de tudo, Ele não vai deixar de estender a sua mão, pois o seu amor é maior do que a minha e da nossa fraqueza de fé. Por isso nós também precisamos, a cada novo dia, pedir, assim como os discípulos pediram: aumenta-nos a fé. Pediram para Jesus: aumenta-nos a fé. Lucas, capítulo 17, versículo 5. Aumenta-nos a fé. Gente boa, apesar da nossa fraqueza de fé, apesar de a gente ser pecador, Jesus nos confia o seu bem mais precioso, a boa notícia, a palavra de salvação. Ele quer que cada um e cada uma de nós leve adiante aqui a boa notícia da fé e da salvação. Leve adiante, ide a todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Esta é a nossa tarefa, proclamar, né? Fazer as pessoas crerem aí é outro departamento,
Aí é missão de Deus, é missão do Espírito Santo. E quando a gente se sentir fraco, vamos reconhecer a nossa fraqueza, sempre lembrar disso, e pedir: Senhor, aumenta-nos a fé. O que a gente não pode jamais é deixar de ser missionário e mensageiros. Mensageiros do Evangelho, da Boa Nova, da salvação. Que Deus nos ajude, que Ele esteja sempre do nosso lado, né? Lembrar da palavra Emmanuel, Deus conosco, do nosso lado. Aquele que vai adiante, mas é também aquele que está com a gente ali. Ele que nos ajuda, nos auxilia, e que o Espírito Santo sopre no coração das pessoas, sopre vida, recriação, nova criação. Que Ele crie a fé, nem que seja menor que um grão de mostarda, mas que crie a fé. Que a gente creia e sejamos salvos. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Deus te abençoe e te guarde, agora e sempre. Boa semana. Amém. Há um Deus que só aparece quando Deus desaparece na ansiedade da dúvida. Esse é um pensamento de Rubem Alves, teólogo e educador. Meus irmãos e irmãs, vamos orar a oração geral da Igreja Cristã. Hoje, lembrando, primeiramente, sempre de novo, agradecer a Deus em nome da família, em nome dos irmãos, na fé também, irmãos e irmãs, o seu Silvio, que é irmão do seu Alzir, o companheiro da dona Elci. O seu Silvio se recuperou da Covid-19, graças a Deus. O seu Silvio está em casa já, ele teve sequelas, ele ficou com algumas sequelas, está com cadeira de rodas por algum tempo, a gente não sabe ainda quanto, mas a família agradece muito. A família agradece a Deus por uma recuperação milagrosa. Ele chegou a ficar entubado no hospital, há algum tempo já a gente está orando por ele também. E ele também vai precisar de um empréstimo, de uma cadeira de banho. Isso a gente também coloca para os irmãos aqui na fé, os irmãos e irmãs. Fala com Deus também, a gente sabe que ele vai ter também a sua cadeira de banho que ele necessita, O seu Alziro, a gente quer agradecer também, a família quer agradecer, porque ele tomou, então, a segunda dose da vacina contra a Covid-19, graças a Deus. A família quer agradecer também, a dona Elci vai tomar a segunda dose aí nessa semana também. A dona Cláudia Lamb, a companheira do seu Ademir Lamb, ela também agradece a Deus pela sua melhora da Covid, a melhora na sua saúde também. A perna dela está com algumas restrições, mas ela já sente o gosto da comida, ela está curada da Covid, essa coisa tão complicada. O seu Nilson e a dona Hilda agradecem a Deus pela neta, a Lara. Ela passou no vestibular da Universidade Federal de Rio Grande e ela vai cursar medicina. Glória a Deus por isso também. Que Deus abençoe a Lara, que Deus abençoe a família toda aí também. Tem mais uma universitária aí na família. E o seu Nilson e a dona Hilda tomaram a segunda dose então da vacina nesse sábado. Nesse sábado eles tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid. Glória a Deus também por isso.
Temos um pedido ainda do seu Alziro. O seu Alziro está com, Alziro Reis, né? Ele está com um bico de papagaio, né? A artrose complicou bastante também. Então ele pede a Deus, agora ele faz um pedido em favor da sua saúde. Pediu para a gente também colocar seu nome em oração. Meus irmãos e irmãs, vamos orar, vamos falar, vamos conversar com o nosso Deus. Esse nosso Deus Criador e mantenedor. Deus que nos ama. Bondoso Senhor Jesus, o Cristo, ao Senhor nós rendemos honra e louvor, porque o Senhor venceu o pecado e nos reconciliou com Deus e preparou o caminho da vida eterna. Honra e louvor nós rendemos também pela sua morte, uma morte que aniquilou a nossa morte, e pela tua ressurreição, que trouxe salvação e vida para nós. Honra e louvor ao Senhor, que de forma misericordiosa apareceu aos teus discípulos e amigos e amigas e discípulas após tua ressurreição, enchendo os seus corações entristecidos com alegria e com muito conforto. Pedimos ao Senhor que se reveles também a nós e a todos os cristãos com paz e alegria. Abre diante de nós as Escrituras, a palavra, pelo Teu Espírito Santo, e nos dê a capacidade de aceitar em fé verdadeira o mistério da Tua morte, a Tua obra redentora e o poder da Tua ressurreição. Nos ajude a crer firmemente que o Senhor enterrou os nossos pecados na Tua sepultura, que destruiu a fria morte, ressuscitando verdadeiramente, e que entrou na Tua glória, para que a gente também possa participar dessa glória. Concede a nós, que somos estrangeiros, peregrinos aqui no mundo, que a gente possa almejar pela morada eterna no céu e ter esperança de uma morte bem-aventurada no Senhor, que é o Redentor e Senhor da glória. Permite ainda, querido Deus, pela renovação operada pelo Teu Espírito Santo, que a gente possa ressuscitar todos os dias da escravidão do pecado, que a gente possa se dedicar eternamente ao Teu serviço e louvor. O Senhor, ó Deus, é a força dos fracos e o consolo dos aflitos. Não permite que a gente se desespere na hora da provação ou que a gente duvide da Tua presença. Que o Senhor seja um permanente companheiro da nossa jornada e o convidado principal dentro das nossas casas, os nossos lares. Que o Senhor abençoe o pão nosso de cada dia. O Senhor conceda paz e preserve a alegria da Páscoa no nosso coração. Quando o fim da nossa vida se aproximar e a gente começar a temer a agonia e o sofrimento da morte, fica conosco, com a Tua graça. Guia a nossa alma por este vale de amarguras para o Teu reino celestial. E quando finalmente soar a voz do Teu arcanjo, ó Senhor ressuscitado, no dia em que o Senhor vai vir, revestido de imortalidade e glória, ressuscita o nosso corpo mortal. Faz com que o nosso corpo seja igual ao Teu corpo glorioso e nos conceda a paz eterna nas mansões celestiais. Lá nós te veremos face a face, e lá o Senhor falará conosco, cheio de bondade
e será a nossa alegria, a nossa luz e a nossa glória, pelos séculos sem fim. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus, Ele também nos ensinou uma oração que tem todo um caminho que nos ajuda na nossa fé, na nossa aprovação. Vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Paz do Senhor. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã.